Quem tava no curso BHPM já percebeu que eu gosto dessa música, né? Mas quando o pessoal entra... Vamos lá, Instagram, avisando o pessoal. Essa música... Eu sou bloqueada na Rússia, mas eu acho que não tem nenhum aluno na Rússia. Então tá tranquilo. Bora lá, hoje vamos falar sobre a chave do sucesso profissional, tá? Que ao meu ver é uma chave. Eu vou falar daqui a pouco. Uma única chave. Vai abrir o sucesso aí. Bora lá? Pois escuta essa música, eu gosto. Bora lá, gente. Bom, hoje vamos falar sobre o sucesso profissional, claro, dentro da área de faturamento, né? Que é o nosso foco aqui do nosso Instagram, do nosso conteúdo, né? Tô deixando agora os domingos pra gente desenvolver a nossa mentalidade, né? Nossa performance, né? Essas questões. E quarta são aulas de conteúdo puro, tá? Acredito eu que as aulas de domingo são tão importantes quanto as de quarta, né? Porque muitas das vezes vocês sabem bem o conteúdo, mas não estão conseguindo avançar por questões de mentalidade, né? Então isso a gente vai começar a trabalhar aí com vocês. Oi, Luana, Tijânia, boa noite aí para todos. Hoje vamos falar sobre sucesso profissional. E antes, né, que a chave, né, antes de eu revelar essa chave, né, contar uma historinha que acabou de acontecer. Acabou, né? Antes de eu começar a live, eu pensei, vou fazer um lanche rápido, porque não ia dar pra fazer nada muito elaborado, né? Que o meu dia hoje foi bem corrido. Aí eu pensei, vou comer abacate. Aqui em casa sempre tem frutas, né? Eu gosto muito de frutas e tem abacate aqui. Só que eu olhei o abacate e pensei, eu acho que esse abacate ainda não está maduro. Mas eu dei uma fofada e pensei, acho que dá. Não tá 100% maduro, mas vai dar pra eu comer. Eu abri o abacate, vi que estava duro. Pensei, não, vou comer. Não tava conseguindo, ele tava verde, né? Pensei, quer saber? Eu vou cortar ele em fatias e vou colocar num prato com açúcar. Vai dar certo. Comi amargo, comi de novo amargo. Terceira vez desisti, desperdicei o abacate. O que eu quero dizer com a história do abacate? Ela ilustra bem o nosso tema, né, de hoje. Temos também que saber, né, a hora certa de colher os frutos. Não pode ser nem antes e nem pode ser depois, né? Então a gente tem um ponto certo para a gente trabalhar. A gente tem um ponto certo para agir, né? Então a gente tem que ter um preparo. No caso da fruta é o amadurecimento. No nosso caso, também é o nosso amadurecimento, tá? Algumas pessoas vão demorar mais para amadurecer. Outras vão ser mais rápidas. Não importa. Todas. Escutem uma coisa. Todas são capazes de chegar no mesmo ponto, tá? Só que você jamais vai poder se comparar com outra pessoa. Por quê? Quando você se compara com outra pessoa, você não sabe o ponto de partida que teve aquela pessoa, né? Então, algumas pessoas têm alguns pontos de partida mais avançados, outras estão mais atrasadas. Então, algumas vão ter que estudar mais, outras vão ter que se desenvolver mais, outras vão ter que se esforçar mais, tá? Mas essa não é o X da questão, tá? Pra gente ter o sucesso, né? Não é o seu ponto de partida, é a sua trajetória, né? Um lema que eu gosto muito, que a gente vai trabalhar nessa aula de hoje, anote aí no caderno de vocês. Se você tiver com um caderno, anote algum rascunho. Memoriza isso, nunca esquece, jamais na sua vida. Que é disciplina, tempo e paciência, tá? A disciplina, o tempo e a paciência vão te levar para o sucesso, tá? Então, vamos falar da disciplina, né? Muitos dos meus alunos começam o curso empolgados, né?
compra um curso. Deixa eu ver a estatística do curso agora, hoje. Eu acompanho, tenho acesso a tudo, tá? Oi, Marcela, boa noite. Então, vocês estão no gás, eu quero, vou fazer acontecer, vou conseguir ter sucesso, vai dar tudo certo na minha vida, né? Só que vocês não têm a disciplina, a constância, tá? Então, o primeiro ponto, anote, disciplina, tempo e paciência, tá? Então, o primeiro ponto é você ter disciplina. E a disciplina, muitas das vezes a gente só quer seguir a disciplina quando estamos motivados. Mas a disciplina é todos os dias, estando motivados ou não, tá? Então, é uma coisa clichê, às vezes é uma coisa chata. Mas para você se manter na disciplina, você tem que se manter motivado, né? Você sempre tem que se manter, porque senão você sempre vai desistir de tudo. Quando eu digo tudo, é tudo na tua vida, tá? Deixa eu ver aqui o curso. Então, a disciplina é importante, né? Então, se você já não é uma pessoa muito disciplinada, você tem que buscar meios de sempre estar motivada, porque no momento que você não estiver motivada, você vai perder aquela disciplina. E um dos meios, inclusive, é o nosso encontro aos domingos, né? Que te dá aquele ânimo para a semana. É estratégico o domingo. Quando eu dei a opção para vocês escolherem domingo e segunda, não foram dias qualquer, são dias estratégicos para vocês. Por quê? Estrategicamente, a gente falando psicologicamente, domingo à noite é o período mais depressivo da semana das pessoas. Olha que coisa interessante. Depois pesquisa isso aí no Google, tá? Por quê? Porque a maioria, então isso é um alerta, porque a maioria das pessoas, elas não estão satisfeitas, né, com a trajetória profissional delas. Porque se elas no domingo estão tristes porque tá vindo a segunda-feira, alguma coisa tá errada, né? Eu posso afirmar para vocês, tá? Sem hipocrisia, sem nada. Eu amo a segunda-feira, né? Eu já tô aqui me programando, amanhã vocês sabem que eu vou viajar, né? Mas de manhã eu vou trabalhar, já vou deixar algumas coisas engatilhadas, né? Inclusive amanhã eu vou até acordar mais cedo por conta disso. Eu tenho ansiedade pela segunda, né? Que é o start da nossa semana, né? Pra gente poder fazer as nossas questões. Então, quando eu escolhi domingo para essa nossa aula motivacional, foi totalmente estratégico, tá? Por quê? Porque eu sei que a maioria das pessoas, dentro desse horário, tá deprê, porque vai chegar a segunda. Uns porque estão totalmente insatisfeitos com a profissão e outros porque não tem, tá? Pasmem, tem gente que posta que segunda vai começar tudo de novo, triste, e tem gente que tem inveja dessa tua postagem. Por quê? Porque eu gostaria de ter um trabalho e não tem. Ó, abri aqui minha aba do curso, olha o que eu tô falando, né? Dos meus alunos, apenas 28% concluíram o curso, tá? 28%, né? Então, de 100 pessoas, né, de 100%, apenas 28% concluíram. É muito baixo, não estamos nem falando de 50%, 28%, tá? Então, é isso que eu falo, a disciplina, né? Eu acredito que todas essas pessoas que compraram o curso, todo dia tem gente comprando curso de faturamento, todo dia, tá? Tem gente que compra e nem loga, nem entra, né? Então, vocês às vezes estão motivados para começar algo, querem fazer algo, mas para. Então, por isso, né? Por isso você tem que buscar manter, né? Você manter-se motivado. E como você se mantém motivado? Você sempre estando no meio, né, daquilo que você quer, né? Então, se a nossa área é de faturamento médico hospitalar, você pode estar em grupos de WhatsApp. Inclusive, a gente tem grupo gratuito, né? Se você não tá perdendo tempo. Entra lá. Quando terminar a aula, eu vou postar o link de novo. Então, você pode estar em grupos de WhatsApp. Você pode comprar livros da área. Pode estar comprando cursos na área, né? Estudando temas afins, né? Temas que sugerem ali para você estar conectado. E estar conectado com profissionais da área também, LinkedIn, né? Você pode buscar. Então, com isso, você vai estar envolvido na área, você trabalhando ou não, né? Você já sendo um profissional ou não, tá?
para você se manter, né? Que a gente tá falando do nosso sucesso aí, né, profissional. Daqui a pouco eu vou falar a chave, tá? Qual é a chave do sucesso? Ela é só uma, tá? Então, para você ter esse sucesso profissional dentro da área do faturamento, o primeiro ponto é a disciplina, tá? Então, você tem que se disciplinar. E eu parto do princípio que o conhecimento é básico. O conhecimento você tem que saber. O conhecimento é seu, tá? Você, como profissional, você tem que saber, entendeu? Por exemplo, quando você vai ao médico, tem vários fatores que te fazem gostar daquele médico, não é? Mas você parte do princípio que todo médico tem um conhecimento da medicina. Você parte desse princípio que se você for com uma gripe lá, o médico vai saber diagnosticar que você tá com uma gripe e te passar para um tratamento. Mesma coisa nós, como os profissionais de faturamento em contas médicas, se parte do princípio que a gente sabe calcular uma cirurgia, sabe calcular um exame, né? Seja pela MB, pela CBHP, mas a gente tem que saber tudo isso daí, né? Então, a gente parte do princípio que o conhecimento é básico, tá? Mas o sucesso, gente, ele não tá só ligado ao conhecimento, né? Tem pessoas que têm pouco conhecimento, menos que você, e às vezes tá tendo mais sucesso com você, devido, né, ao desenvolvimento dela sobre essas dicas que eu tô dando pra vocês. Depois de disciplina, gente, tempo. Vocês querem ter disciplina por uma Vocês querem ter disciplina por uma semana. Vocês escutam o que eu tô falando aqui e falam, nossa, essa minha semana vai ser incrível. E às vezes as coisas não acontecem naquela semana. E você se frustra, tá? Então, tempo requer tempo. Inclusive, vou dar uma péssima notícia pra vocês. Não vai ser da noite pro dia que vocês vão ter o sucesso, tá? Por mais que eu passe, e eu passo tudo, 100% do que eu sou, do que eu tenho conhecimento, eu passo tudo. Eu não guardo segredo nenhum pra vocês, tá? Mesmo eu passando tudo, mesmo o meu melhor aluno, ele não vai conseguir o resultado rápido. Não tem como. Eu consegui em 17 anos, tá? O meu boom, deixa eu ver, meu boom profissional, considero eu que foi em 2014, quando eu comecei a fechar contrato com hospitais de redes nacionais, né? Quando fechei contrato com Rede D'Or, Grupo Santa Lúcia. Então, acredito que foi meu boom profissional, porque até então, até onde eu saiba, a única pessoa a fechar contratos com redes nacionais hospitalares, né? Então, 2014, eu comecei na área 2005? 5. Para 2014 foram 9 anos, tá? Foram 9 anos aí até ter o meu boom profissional, né? E avançar, tá? Mais ainda. Então, não quer dizer que isso vai demorar 9 anos, mas também não vai ser em uma semana, não vai ser em um mês, tá? Então, não basta ter disciplina, você tem que esperar o tempo. É a história do abacate, né? E o que você vai fazer nesse tempo? Você vai ficar no sofá dormindo, esperando acontecer? Nos 9 anos, até ter o meu boom profissional, o que eu fazia? Eu sempre estava em congressos, sempre estava viajando para fora, porque naquela época não tinha cursos online como tem hoje. E Brasília sempre foi mais focada ao servidor público. Então, aqui não tinha coisas voltadas para profissionais, que é outra coisa que eu acho que eu vou falar um pouquinho para vocês sobre isso, né? Que é uma característica de Brasília. Você vê Rio e São Paulo, a galera, ela é mais motivada profissionalmente. Brasília não. Brasília é o seguinte, parece que aqui em Brasília, se você não é servidor público, tu é um fracassado. Né? As pessoas têm isso internamente, assim, sabe? Elas não entendem que elas podem ganhar mais trabalhando para empresas privadas e elas podem ser tão bem-sucedidas quanto um servidor público. A pessoa não precisa trabalhar num Senado, na Câmara para ser sucedido. Né? Então, por conta disso, aqui em Brasília, a gente tem menos desenvolvimento, questão profissional, né? Para grandes executivos. A gente vê mais isso em Rio e São Paulo. Tá? Então, eu sempre busquei Rio e São Paulo para me desenvolver, porque aqui em Brasília eu não achava esses cursos, tá? Então, a gente tem o tempo. E dentro desse tempo, você não vai esperar na tua casa assistindo Netflix e nem olhando o Instagram das pessoas. Você tem que ir plantando as coisas nesse tempo com a sua disciplina. O estudo ele tem que ser constante.
Você nunca sabe quando a oportunidade vai aparecer. Então, o estudo e conhecimento sempre tem que estar na ponta da sua língua, né? E hoje em dia a gente tem a facilidade do curso online. As aulas estão todas lá gravadas. Você pode reassistir, você pode revisar, né? A Imbra, acredito eu, que ela tem um mecanismo ótimo para os nossos alunos. Tanto das aulas gravadas, né? Quanto os cursos no formato workshop, que a gente faz com valores acessíveis, né? São cursos a partir de R$ 29,90. Eu sei que é dinheiro, mas são cursos, que se você for ver aí no mercado, vai ter gente cobrando R$ 300 e a gente está cobrando aí, não chega nem a R$ 30 o curso. Tá? Então, todo mês a gente tem um workshop. Isso estimula o quê? Para você estar na área, para você estar em grupo, para você estar motivado. Porque a gente está motivado quando vai aprender algo novo. É legal, né? Você vai fazer um curso, você tá motivado, você tem aquela ansiedade legal que vai ter o encontro, vai ter as aulas, né? E sem falar a interação ali com os colegas no WhatsApp também, tá? Então, acredito eu que a Imbra, ela desempenha um bom papel com vocês, né? Nossas aulas, quarta-feira, e agora, todo domingo, vamos estar juntinho com a motivação, tá? Então, eu falei de disciplina, tempo e o outro, a paciência. Você precisa ter paciência no teu processo. Você não pode se comparar com outras pessoas, tá? Existem N coisas. Também existe o fator sorte, né, gente? Que a gente não pode ignorar. Tem algumas pessoas que têm o fator sorte. Eu nunca tive. Acreditem, tá? Vocês veem às vezes vocês, né, alguns alunos me admiram, né? Tentam se espelhar. Mas o que acontece? Não teve, gente. Eu não tô sendo hipócrita nem nada, não teve. Eu sempre tive que ralar muito para chegar onde eu cheguei, tá? Por exemplo, hoje eu dou aula, tenho alunos no país todo, né? Mas vocês sabiam que quando eu quis dar aula, nenhuma instituição queria que eu desse aula? Eu fui de porta em porta nas instituições para dar aula. Ninguém me aceitou. E eu tinha certeza que eu seria uma boa professora, né? Até porque minha primeira faculdade foi pedagogia, depois estava na área e eu pensei, é isso que eu quero para minha vida, entendo, sei bem o conteúdo, eu consigo transmitir bem esse conteúdo. Mas eu pensava isso de mim, mas as escolas não pensavam isso de mim. Para eu conseguir ser professora, tá? Eu tive que ser monitora por um tempo de forma gratuita. Eu me ofereci para um professor de renome que tinha aqui em Brasília, pedi para ele para eu ser a monitora dele. Poucas pessoas sabem, né, disso, mas eu fui monitora. Então, quando acabava a aula, eu ficava 30 minutos tirando dúvida dos alunos. Então, eu era monitora gratuitamente, eu não ganhava R$ 1 por isso, tá? E um dia ele ficou doente, ele não ia poder dar aula. E quem foi dar aula? Eu. Eu fui dar aula, tá? E aí, desde então, não parei mais, né? Então, comecei a dar aula. Depois eu fui fazer faculdade, né, de enfermagem. O pessoal sabia que eu já dava aula. Assim que eu terminei lá a faculdade, um dos meus professores, tinha uma escola de pós-graduação, tá? E um dos professores dele ficou doente. Ele me ligou bem cedo para eu ir poder dar aula. E eu fui dar aula como professora substituta na pós-graduação. E desde então o pessoal gostou, dei bastante aula em pós, né? Depois a faculdade ESB me chamou para dar aula, tá? Faculdade ESB foi uma indicação, me chamou para eu montar a grade do curso de gestão hospitalar da minha matéria, né? Então, eles me contrataram para dar aula, eu que montei a grade e eu ainda vendi meus direitos autorais, né? Então, eu tive que refazer meu próprio material para poder dar aula para vocês, porque eu tinha vendido para a faculdade IESB, né? Agora, veja, uma faculdade comprou o meu conhecimento, tá? Mas quando eu comecei, escola nenhuma queria que eu desse aula. E hoje em dia, a minha validação maior não são as faculdades, não são as pós, sem falar das outras empresas que vivem pedindo para eu dar aula. A minha maior validação é ver o sucesso do meu aluno. Isso me valida, tá?
Mas o que eu quero dizer para vocês? Foi sorte eu dar aula? Não, eu tive que correr atrás. Era uma coisa que eu queria muito, tá? E sem falar tecnologia, que eu tô aqui com vocês tecnologicamente, não é meu forte. Eu sempre tô tendo que estudar para aprender, ok? Então, acredite, eu não tive o fator sorte. Algumas pessoas têm fator sorte? Tem. Mas a gente não pode se comparar. Não pode pensar, pô, a vida de fulano foi pra frente, a minha não vai. A tua vai também, tá? Ela vai. Cada um no seu tempo. Se você não desistir, ela vai. Henry Ford, conhecem Henry Ford, dos carros da Ford? Ele é considerado um dos grandes empresários, né? Henry Ford falava que existem mais pessoas que desistem do que pessoas que fracassam. Existem mais pessoas que desistem do que fracassam. Então, você pode, às vezes, não fracassar, mas você pode acabar desistindo. Por isso, é disciplina, o tempo e a paciência. Você precisa ter paciência com você mesmo, com o seu processo, tá? Tem gente que vai ler algo, vai pegar de primeira. E você vai ter que ler 10 vezes. Você vai desistir porque você tem que ler 10 vezes? Leia 11. Agora, é o que eu falo, você tem que saber o que você quer para a sua vida, né? Você quer trabalhar com faturamento? Você quer ser um faturista? Você quer crescer profissionalmente? Você quer ser um coordenador de faturamento? Um diretor? Ter sua própria empresa, né? Porque cada um pode querer uma coisa. Tem gente que pode querer ser um faturista de uma instituição, assim até morrer. Ok, tá tudo bem. Tem gente que às vezes vai querer ser coordenador de faturamento. Ok. Tem gente que vai querer ser diretor de um grande hospital. Ok. Né? Diretor de contas médicas, que chique, né? Diretor de um plano de saúde, tá? Tem gente que vai querer ter sua própria empresa de faturamento, né? Prestar serviços. Tá tudo bem. Mas seja o melhor em cada um. E você pode ser o melhor, tá? Porque não tem diferença se você estiver ali seguindo a disciplina, tempo e paciência. Então, gente, muitas das vezes a gente não tem paciência com a gente mesmo, né? Você pega uma coisa para estudar e pensa, ai, não é para mim, eu não consigo, não entende. Gente, você vai pegar uma vez, vai parecer estranho. Na segunda, um pouco melhor. Na terceira, vai se tornando mais fácil, mais simplório para vocês. Tem certas coisas que dá nó na nossa cabeça mesmo, né? Mas isso tem que te servir para te motivar, para você ir além, para você ir à frente, tá? Então, o que você tem que fazer? Bom, tem algumas pessoas aqui comigo, aqui na live. Algumas pessoas podem estar trabalhando na área, outras podem estar procurando ainda emprego, né? Se você está procurando emprego, gente, chegou domingo para segunda, você tem que mapear o que você vai fazer na segunda-feira para conseguir seu emprego, né? Não é só mandar e-mail, você tem que mapear, você tem que ter uma estratégia, tá? Depois eu falo uma outra live sobre isso, você tem que ter uma estratégia. Mas o que eu quero dizer, não fica triste hoje, pega o dia de hoje para segunda para você se dedicar, para você avançar na semana. Quando eu fui conseguir meu primeiro emprego na área de faturamento, eu distribuí currículo foi 3 meses, se eu não me engano, uns 3 meses até eu conseguir meu primeiro emprego. Toda semana eu deixava os currículos nos hospitais. Lá no Anchieta, né, que fica em Taguatinga, aqui em Brasília, eu deixava toda semana, toda terça-feira eu deixava meu currículo lá, que era o único dia que eles recebiam um currículo. Eles nunca me chamaram, nunca, tá? Mas o Santa Marta me chamou, depois o Hospital Dyer me chamou, depois o Santa Lúcia me chamou, tá? Então, qual é a nossa obrigação? É plantar as sementinhas, e eu fazia isso toda semana, porque naquela época eu não podia enviar currículo por e-mail, não tinha cadastro, eu tinha que imprimir e ir, né? Então, faça uma estratégia, né, para você ver como que tá a demanda e você sempre tá enviando currículo, atualizando no banco de dados.
Gente, vocês têm que ter network, vocês têm que buscar ter amizades na área também, tá? Prof, como é que eu vou fazer isso? Vai pro grupo, mas não é só ir pro grupo e ficar calado não, tenta, né, interagir com as pessoas no grupo do WhatsApp, tenta se mostrar quem você é, né, tenta ir em eventos da área da saúde, não só de faturamento, até porque tem muito poucos eventos, né, a Embra tem até o projeto de a gente fazer os congressos, mas é muita coisa, né, pra Embra, então a gente ainda não fez o congresso, mas existem congressos na área da saúde que vocês podem participar. Então, ali vocês vão estar interagindo, fazendo amizades, busquem essas coisas, tá? Agora, não, prof, eu já trabalho na área, eu quero crescer profissionalmente. Vamos fazer uma estratégia de crescer profissionalmente, né? Ah, quero um emprego melhor, quero ser melhor, me capacitar melhor. Vamos montar a estratégia. Se você não montar estratégia nenhuma, você vai continuar no mesmo ponto, tá? Porque a disciplina, tempo e paciência é você agindo, não é você esperando. Porque se você só ficar esperando, não vai chegar, gente. Não vai acontecer, tá? Não vai. Eu lembro uma vez, muitos anos atrás, um cliente contratou meus serviços e ele contratou por uma caneta que eu tinha dado pra ele da Embra, né? Fiz canetas e eu fiz visitação em clínicas e saí dando caneta pra todo mundo. Caneta pra todo mundo, né? Caneta é uma coisa que roda. E ele guardou esse médico, a caneta. E depois, muito tempo depois, ele me procurou, tá? Então, a gente tem que ter estratégias, né, de crescimento. E hoje em dia tá fácil. A gente tem muita coisa a se trabalhar, né? Ah, prof, eu quero ter meu próprio negócio. Ok, se você quer ter seu próprio negócio, não é querendo vender, não, mas você tem que estar na nossa mentoria. Porque lá eu vou dar dicas que vai encurtar teu processo, né? Vou dar dicas já validadas, que dão certo, para você engrenar aí, tendo seu próprio negócio na área de faturamento, ou trabalhando de forma autônoma, que hoje também é super possível, né? Você não necessariamente precisa ter um PJ para você trabalhar, né? Para você oferecer o seu serviço. E na Embra não para de crescer a demanda de serviço. Essa semana a gente abriu mais uma nova modalidade de serviço, né? Então, assim, não falta oportunidade de crescimento. Então, na mentoria, eu vou ensinar isso tudo de forma validada. Não é querendo vender, gente, mas vocês precisam, de verdade. Se você quer ter seu próprio negócio, você tem que estar na mentoria. Não é um valor absurdo. Valor de um curso. Valor de um curso. Tá? Então, vale super a pena você estar na mentoria. Ok? E qual é a chave? Qual é a chave, você que tá aí? Né? Qual é a chave do sucesso? Alguém arrisca? Depois de tudo que eu falei, qual é a chave? Em uma palavra, qual é? Vamos ver quem arrisca aí. De tudo que eu falei, qual será a chave do sucesso para você crescer na área? E, gente, assim, não é querendo ser soberba, tá? Não é. Mas eu posso falar de sucesso na área de faturamento porque eu consegui coisas que muitas pessoas não conseguiram na área, tá? Quando eu entrei na área, as pessoas achavam que eu ia ser aquela faturista que ia ganhar um salário e pouquinho pro resto da vida. E eu nunca quis isso. Eu sempre busquei crescer. Como que eu fui crescendo? Fazia muitos cursos. Gente, cursos. O que mais fiz e mais faço? Tenho muitos cursos ainda, tá? Livros na área, um monte. Inclusive, já até comprei livros que ensinam coisas erradas. Infelizmente, tem isso também, tá? Então, eu fui crescendo, mas eu fui buscando. Eu não tive sorte, eu fui buscando. Quando eu entrei pro Santa Lúcia, né, pra UTI, que aí todo mundo fala, nossa, você teve muita sorte, porque você, com 1 ano e pouco de experiência, já conseguiu uma vaga na UTI do Hospital Santa Lúcia. Gente, olha, lógico, não vou dizer sorte, mas foi um acelerador no meu progresso. Mas me diz uma coisa, foi a nota mais alta, e eu tô falando aqui gravado, porque eu não estou mentindo. Foi a alta mais alta que aquele hospital já teve, foi a minha prova. A coordenadora me falou isso. Foi sorte
ou eu estava pronta para uma oportunidade? A coordenadora, quando viu minha prova, ela olhou e falou: você só errou um item. Tem gente que nem passa nessa prova e você só errou um item. Aí ela falou o seguinte, ela falou: Kátia, a gente tá com uma vaga aqui em aberto, já tava um tempo, não lembro mais se era 6 meses, 8 meses. Ela falou: a gente tá com uma vaga aqui em aberto e a gente não consegue preencher. Devido à sua nota, a gente vai te colocar nessa vaga, que era a UTI. Foi um acelerador para mim. Mas veja, eu estava pronta para a oportunidade. Entende? Se eu tivesse tirado uma nota baixa, ou se eu tivesse tirado uma nota mediana igual todo mundo, eu teria conseguido uma vaga na UTI? Não, então não foi sorte. Eu apenas estava preparada para a oportunidade. E eu acelerei. Por que eu digo acelerei? Que quando eu entrei para a UTI, eu tinha 1 ano e pouco de experiência na área. E as minhas colegas eram 15 anos de experiência na área. Elas tinham de experiência naquela época o que eu tenho de experiência hoje. Vocês conseguem perceber isso? Tanto é que elas falavam muito para mim: uma casa não se começa pelo telhado, se começa pela estrutura. Que elas queriam dizer que eu estava começando pelo telhado, mas eu não estava começando pelo telhado. Eu simplesmente estava sempre acelerando o meu processo. Eu tinha 1 ano e pouco de experiência, mas eu já tinha, na época, uns 6 cursos de faturamento. Ou seja, com menos de 2 anos, eu tinha uns 6 cursos. Eu sei que eu já tinha feito cursos, todos os cursos que tinha em Brasília eu já tinha feito. E tem gente que faz um curso uma vez e acha que tá lindo e maravilhoso, né? E tá tudo bem. Então, eu acelerei o meu processo, e sem falar que eu tenho até hoje tudo que eu estudei desde o início, minhas anotações, meu caderno, tem tudo, tá? E aí, ninguém escreveu? Qual é a chave do sucesso? É uma responsabilidade grande. Mas sabe qual é a chave do sucesso que vai abrir? Pode ter certeza que essa chave vai abrir. Não só na área de faturamento, em tudo que você quiser na sua vida. Exatamente, Aline. Gente, a Aline acertou de primeira. Parabéns, Aline. Persistência. A persistência é a chave do sucesso. Não existe outra. Não é capacidade, não é inteligência. Não é porque você é bonito, porque você é feio, não é porque você é rico, porque você é pobre. É a persistência. A persistência sempre vai te abrir as portas. Mas aí é aquilo que eu falei no início. Disciplina, tempo e paciência. Não é persistência por 1 semana, não é persistência por 1 mês. É persistência até você chegar onde você quer chegar. E às vezes, tu vai conseguir mais do que você imagina. Quando eu fechei o contrato com a Redditor, gente, foi um contrato milionário. Milhões. Eu nem sabia falar aqueles números. Tá? Eu nem sabia. Então, a persistência me levou aonde eu nem sabia que eu poderia chegar. Eu não estava acostumada a falar em milhões. Eu não sabia ler, gente. Sabe ler o número milhões? O número escrito, o zerozinho? Não sabia ler. 12 milhões, 40 milhões, não sabia ler. Entende? Quando caiu o meu primeiro recebimento do hospital na minha conta, eu nem sabia que eu poderia fazer isso. Eu comprei um carro à vista. Eu falava para as pessoas, eu tinha vergonha, você vê. Eu era muito nova, né? Eu acho que eu tava com 28 anos nessa época. E quando eu recebi do hospital, parece até uma coisa utópica, né? Parece uma coisa irreal dentro da nossa área, sendo que as pessoas estão querendo ganhar ali R$1.700 por mês. Quando eu fiz meu serviço, prestei meu serviço e recebi o meu valor, tá? Eu peguei o dinheiro e comprei um carro à vista. Eu fiz uma transferência para o meu carro. E não foi um carro qualquer, foi um carro importado, né? E as pessoas me perguntavam e eu tinha vergonha de falar isso. Eu tinha vergonha.
Aí eu falava para as pessoas que eu juntei dinheiro por muito tempo para comprar aquele carro. E não foi. Olha só, a persistência me levou aonde eu nem pensei que eu poderia chegar, porque para mim carro tinha que ser sempre financiado. Aonde eu vou lá e compro um carro à vista? Isso parece historinha, né? O que eu tô querendo dizer pra vocês? Não tô falando que vocês vão, vai lá comprar um carro à vista, uma casa à vista, mas às vezes a nossa persistência nos leva a uma situação que às vezes a gente nem acha que a gente queria. Ou seja, ela às vezes consegue nos levar além, mais do que a gente pensa, tá? Então, eu tô falando isso pra vocês, gente, pra vocês não desistirem de vocês mesmos. É possível muitas coisas, tá? E às vezes vocês podem fazer coisas até que ninguém fez. Às vezes vocês podem fazer coisas que ainda não foram feitas dentro da área de faturamento, né? Então, não desistam, tá? A chave é a persistência. Não importa quanto tempo, persistência, tá? Então, dessa nossa live de hoje, eu quero que fique isso aí para vocês começarem a semana no gás. Eu quero que vocês comecem a semana animados para estudar, para se empenharem, para estarem no meio. Se você não tem emprego, essa semana tu vai correr mais atrás ainda para conseguir ter o primeiro emprego. A professora tá falando de contratos aí milionários, eu não tenho nem emprego, mas um dia eu também não tive emprego. Eu comecei na CLT. E permanecer na CLT também não tem nada de errado, tá? Eu quis sair. Mas tem gente que tá muito bem na CLT também, tá? Tem nada de errado. Então, eu quero crescer profissionalmente. Eu já tenho meu emprego, eu quero crescer. Então, essa semana você vai trabalhar para conseguir mais isso. Tá? Então, essa semana você vai se empenhar para você crescer mais um pouco. Você vai escrever suas metas profissionais e você vai, aos poucos, construindo para você crescer e crescer e crescer, tá? E, gente, aproveitando que eu estou aqui com vocês, né? Falar uma coisa bem bacana. Vocês sabem que esse mês que vem a gente vai ter o nosso workshop da UTI. E eu, de verdade, eu quero que esse nosso workshop tenha muita gente. Muita gente. Por quê? Porque é o meu coração, né, UTI. Né? Foi o que me ajudou a crescer, foi a UTI. Tá? Então, eu amo dar... E engraçado, não fui eu que escolhi esse tema, foi a Imbra que escolheu o tema. Então, para ajudar vocês, tá? Para dar um bonzinho aí para quem ainda não fez matrícula, dá um incentivo, tá? Vou liberar para vocês o link do primeiro lote, que tá no valor de R$ 29,90. Só que quem fizer vai ganhar a calculadora do faturista. Quem fizer no link, né, que ele vai durar até amanhã meio-dia, você vai ganhar, você vai se matricular no workshop, além da tua vaga no workshop, você vai ganhar a calculadora do faturista, tá? Que vocês sempre gostam dessa calculadora. Eu pensei, vou dar um brinde para quem já fizer sua matrícula. Eu pensei nessa calculadora aí, porque vocês sempre têm curiosidade de saber como é que é essa calculadora, né? Porque ela já calcula tudo sozinha ali, os exames na CBHPM, os exames na MB. É uma ferramenta ótima que vocês têm que ter, tá? Inclusive no grupo gratuito me pediram para eu filmar, eu não filmei, que esse fim de semana foi bem corrido, tá? Mas é uma ferramenta que é o seguinte, você tá fazendo, você pode conferir se o cálculo tá certo ali. Ou você tá numa dúvida de um cálculo, alguma coisa, a ferramenta vai te ajudar. Então, para quem não fez, tá na dúvida, não fiz minha matrícula, para incentivar vocês, olha que incentivo, porque só a calculadora é R$ 37,00, tá? Então, de incentivo, quem fizer a matrícula no faturamento da UTI, mas corre, porque o link expira, vai ganhar a calculadora, tá? Lá quando vocês fazem um pagamento, tem um e-mail que vocês cadastram. Vai para aquele e-mail a calculadora de vocês, tá bom? Gente, espero que vocês tenham gostado da live de hoje, tá? Meu propósito é ajudar vocês de verdade. Toda quarta-feira a gente tá junto, né, com aulas. E agora todo domingo eu vou estar aqui, ó, segurando na sua mãozinha para te ajudar a crescer, tá? Tem alunos aqui, por exemplo, a Luana, tem a Aline, tem a Dijânia. Eu sei um pouquinho da história de cada uma de vocês, porque de vez em quando vocês me chamam no WhatsApp, né? E eu torço demais que vocês evoluam bastante,
tá? Eu torço demais pra, assim, eu não vou dizer o quê, mas porque cada uma pode querer um objetivo, mas eu quero cargos grandes para vocês, né? Porque são alunas que sempre estão, tem outras aqui também, né? Mas são alunos que sempre estão, então são alunos que eu torço demais, tá? Vai ser diferente da mentoria, tá, Luana? Não vai ter choque de datas, não. Pode ficar tranquila, tá? Eu não tô lembrada de qual da mentoria de faturamento, né, que a Imbra passou, mas não vai ter choque não, tá? Você pode ficar tranquilo, porque sou eu que vou dar os dois, então vocês podem ficar tranquilo que vai dar tudo certo. A Dani também, torço demais pra Dani, né? Dani sabe que eu tenho um carinho enorme por ela, tá? Marcela também, né? Gente, eu tenho um carinho por meus alunos que às vezes vocês nem imaginam. Eu fico assim, gente, meus alunos não entendem que eu gosto deles. Não entendem que eu torço com eles. Que aluno pra mim é aluno pra sempre. Vocês fazem o curso e eu sempre tô com vocês. Vamos ser sinceros, quem é que faz isso, né? A maioria das instituições, você faz um curso, depois o professor nem sabe mais teu nome, nem sabe mais nada de você, e pronto, e acabou. Parece que eles estão mais preocupados em sempre ter novos alunos, né, e tal. Eu dou aula, eu amo dar aula, nunca larguei sala de aula, né? Eu presto serviços, então a aula é uma paixão minha. É lógico, ganho dinheiro com isso? Ganho, né? Mas, gente, o que eu quero dizer, eu não solto a mão de vocês. Eu já falei isso uma vez, o WhatsApp que vocês têm é o WhatsApp que minha mãe fala comigo, vocês têm noção? Sabe? Então, assim, vocês têm total acesso a mim, né? E eu torço demais, né? No outro dia eu fui para um hotel fazenda alto padrão, encontrei uma aluna minha lá, nossa, eu fiquei muito feliz, porque ela estava como coordenadora lá da Reddor, né? Então, eu fiquei muito feliz, né, de vendo o progresso aí de vocês, tá? Marcela, eu sou aluna nova, que vou lhe chamar para chegar no hospital para a área de faturamento. Pode me chamar no WhatsApp, Marcela. Tijane, ninguém faz isso, é. Luana, você é uma professora maravilhosa e diferente. Obrigada pelo carinho, tá? Então, ó, essa semana vamos começar com tudo, tá? Vou estar no Rio de Janeiro essa semana, mas quarta tem aula. Eu não vou largar a aula, né? Porque eu tô no Rio, eu vou deixar de dar aula pra vocês quarta, tá? E eu vou marcar alguns encontros com o pessoal do Rio. Eu vou escrever lá no grupo, né? Quem estiver na região dos lagos ou na capital, eu vou dar um jeitinho de dar um beijinho, da gente se ver, dar um oizinho presencial, fazer alguma coisa, tomar um café junto, fazer um lanche junto, vou dar um jeito, tá? Não vamos perder a oportunidade. Tá bom, gente? Então, beijo, boa noite, durma em paz e saiba, segunda-feira é o melhor dia da semana. É o dia para começar tudo, tá? E eu tenho certeza que depois dessa aula, a sua semana vai ser diferente, tá bom? Beijo, fiquem com Deus.